Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza você nunca escutou nos altares, nunca contaram isso para você e eu vou ousar lhe apresentar a verdade. Lembrando, a verdade liberta, a verdade é libertadora. Vamos romper então paradigmas, vamos quebrar estigmas, né? E vamos conhecer a verdade, né? Nua e crua como ela é, de acordo com a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre o Jesus que nunca te apresentaram, né? Que nunca falaram para você a respeito desse Jesus que eu vou te contar hoje. Presta bem atenção, porque a ideia que nós temos de Jesus, quando você pensa Jesus, bom, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que cura, que acolhe, que ama, que cuida, que consola, que ajuda, que ensina, né? Então é essa ideia que a gente tem. Qualquer coisa que saia dessa caixa, que saia dentro desse escopo, já é considerado maligno, não vem de Deus, porque o que Jesus faria no seu lugar, né? Então se por acaso você exortar alguém, ou você disser não para alguém, né? Ou você chamar a atenção de alguém por algum motivo, né? Mesmo estando certo, com respaldo, você acolhe a pessoa, você enxuga as lágrimas, você protege, você ajuda, você auxilia financeiramente, inclusive, e de repente um dia você teve que dar uma exortação naquela pessoa, você teve que dizer não, imediatamente aquela pessoa vai dizer aquela palavra universal: Jesus não faria isso, porque Jesus é amor. Então você não é de Deus. Imediatamente esqueceu tudo o que você fez por aquela pessoa e você se transforma no falso profeta, você vira satanista, você vira um impostor. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. E eu tenho certeza, se não aconteceu com você, vai acontecer. É uma palavra profética que eu já lanço sobre a sua vida. Vai acontecer. Quando você acolhe, você cuida, você protege, você enxuga as lágrimas, você ajuda, você auxilia, você é tolerante, você escuta, você ensina, mas o dia que você exortar, que você for firme, que você for justo, esse dia vai ser um marcador na sua vida. Você vai saber de fato quem está com você de verdade e quem não está com você. Mas você vai ser taxado, né? O mundo vai te odiar, a palavra diz, né? Você vai ser odiado pelo mundo, por pessoas interesseiras, por pessoas que estão ao seu lado apenas por um interesse direto ou indireto, bajuladores, aduladores, interesseiros, e mais dia, menos dia, isso vem à tona como libertação para a sua vida. Então não guarde rancor no seu coração, saiba que isso faz parte da jornada cristã, tá? Jesus também foi traído, e foi traído por um discípulo que ele escolheu, foi traído por alguém que comeu com ele, que viu os milagres, que ouviu as pregações, que estava junto dele, né, o tempo todo, né? Foi traído por Judas. E existem Judas ainda em nosso meio, muitos, tá? Muito mais do que você imagina. O grupo que vai estar de verdade ao seu lado é um pequeno grupo. Então nós vamos conhecer um pouco de Jesus. Será que Jesus só falava ternura? Será que Jesus era apenas amor? Será que Jesus nunca mostrou justiça, né? Ele sempre foi bom e perdoou todo mundo? O que Jesus faria? Vamos entender então? Vamos pegar aqui, ó. Então, lhes contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Aqui dá a impressão que se de repente você perder uma ovelha, você que é líder, você tem que ir atrás dela. Não, por que você saiu? O que é isso? Volta! Mas olha o detalhe. E quando encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida, né? E eu lhes digo, da mesma forma que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, então a ovelha que te traiu, que mentiu, que falou abobrinha de você e que saiu espontaneamente debaixo da sua cobertura, essa precisa se arrepender.
para que seja recebida. E o arrependimento tem frutos de arrependimento. Zaqueu se arrependeu, mas ele devolveu 4 vezes mais a todos aqueles que ele roubou. Então existem frutos de arrependimento e você só vai perceber esses frutos com o tempo, porque às vezes a pessoa consegue fingir por um tempo, me perdoa, eu errei, né? Só para levar mais alguma vantagem, só para tirar mais proveito. Só que Deus conhece todas as coisas, Ele não vai deixar que um justo, que você seja enganado mais uma vez. Presta atenção nesse vídeo, né? Então, há mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas, vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Amigas, que se fossem inimigas, achou a moeda, que desgraça. Agora ela tem mais dinheiro que eu. Devia eu ter achado primeiro e punha no bolso. Tá cheio de gente assim, viu? Né? Então, moeda perdida. Eu vos digo a mesma coisa. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A condição é o arrependimento. E o arrependimento tem frutos. E você só colhe esses frutos com o tempo. Você não vai colher o fruto em uma semana, em 10 dias. São meses que vai levar para esses frutos aparecerem. Porque a pessoa pode te enganar por uma semana, pode te enganar por um mês, pode se fazer de coitado, de infeliz, de injusto. O que Jesus faria? Olha só, você me abandonou. Ó vida cruel, você não é de Deus. Mas quando há arrependimento verdadeiro, esse arrependimento se perpetua. A pessoa aprende com os erros, mas tem gente que não quer aprender com os erros, porque ela não considera que errou, ela considera que quem errou foi você. Foi você que errou, né? Presta bem atenção nisso. Jesus estava preocupado com a perda de uma ovelha, mas uma ovelha que se arrependeu e mostrou frutos de arrependimento, tá? Então te prepara, nós vamos conhecer o Jesus que nunca te apresentaram. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. A mãe de Jesus, Maria, Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo. Se você lê isso aqui friamente, e se Jesus respondesse para a mãe dele hoje numa rede social, né, respondesse no Instagram, a Maria dissesse: olha Jesus, tô aqui na cozinha, mandasse um WhatsApp para ele, e o povo está dizendo que acabou o vinho, e Jesus respondesse para a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo. Já estaria em todas as páginas da internet. Jesus não é espiritual. Cadê aqui o honrar pai e mãe? Quer dizer, e aí continua: ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Dá a impressão, friamente falando, tá bom? Que a Maria já estava acostumada a ser tratada assim, porque ela não deu importância, ela não ligou, né? Claro, pode ser também o amor de mãe, eu acredito nisso, e ela sabia que Jesus era bom e que ele ia fazer aquele milagre, mas ela poderia ser julgada de outra maneira, podia dizer: tá vendo só, ela tolerou. Logo, se ela tolerou, Jesus fala assim com ela o tempo todo, sem respeito nenhum. Então, quer dizer, Jesus não é um bom filho, ele não honra pai e mãe. Olha só os julgamentos precipitados que podem ocorrer, não é? Diante desse fato, né? Quem que falaria isso com sua mãe? Se eu falasse isso para minha mãe me desse uma orientação, disse: mulher, que tenho eu contigo. Nossa, eu tomava uma chinelada no meio da cara para ficar esperto, né? Bom, João 2, de 3 a 5, né? Maria não apareceu se importar, ressalto aqui, muitos iriam julgar, será que ele sempre fala assim com ela? Outro texto aqui: os mestres da lei, não estou falando qualquer um, tá? Um aprendiz, os mestres da lei, os que ensinam a lei, né? E os fariseus, cujo termo quer dizer os separados, era a casta majoritária eclesiástica naquele tempo, né? Era como se fosse hoje os pastores, os apóstolos, embora apóstolo não exista, né? Nos nossos dias, eu já falei isso num vídeo chamado O Segredo por Detrás da Cortina e também na série Falsos Profetas, para você entender melhor. Então, os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles disserem. Jesus está dizendo: mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Vendo só, se você falar isso para um líder, falar isso para o seu pastor, para a sua liderança, olha, eu até vou acatar o que você está falando, mas você não pratica o que você prega. Você é injusto com as pessoas, você está traindo a sua esposa,
pessoas, você está roubando dinheiro da igreja, você está enganando o povo, vendendo a porcaria ungida, não tem esteio bíblico no que você está falando, você está cobrando dízimo. Paulo não cobrava dízimo das comunidades. Se você falar assim com a sua liderança, o que você virou? Imediatamente, satanista, falso apóstolo, tem demônio, não é assim? E Jesus era duro, né? Veja bem, existe uma diferença de ser bom e ser justo. Jesus é bom, mas também é justo. Deus é amor, mas ele também é justiça. E nós temos muita dificuldade de entender e gerenciar a justiça, porque a justiça nos confronta. A justiça vai lá no centro nevrálgico, bate no seu calcanhar de Aquiles, né? É a justiça de Deus. Aí que você vai perceber quem serve a Deus e quem não serve a Deus, né? Pois não praticam o que pregam. Eu conheço um monte que fala bonito na televisão, mas não pratica o que prega. Mente, engana descaradamente, é uma cara de pau inacreditável, de passar óleo de peroba na cara, né? Não praticam o que pregam. Estes atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Ah, vai ter maldição na sua vida. Ah, porque agora vem o devorador. Peso, jogam peso, né? Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Eles mesmos não fazem nada, né? Eles só querem saquear o povo, né? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles querem os holofotes, eles querem a glória para si mesmos, né? Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas. Eu lembro, tem um evento religioso, né, a Expo Cristã, que teve uma época que você pagava uma nota somente para jantar com determinado pastor, né? Só para jantar com ele, pagava uma nota ali, ele gostava daquela posição de honra, né? Adulo ego, olha só, né? Pois é, preste atenção nisso, tá? Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados de rabis, mestres, né? Mas vocês não devem ser chamados rabis. Jesus está dizendo, vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chame pai, porque todos têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei. Jesus está falando, imagina você falar isso para um líder eclesiástico. Ai de você, mestre da lei, né? Mestre da palavra de Deus, que pega o microfone e engana, vende a porcaria ungida, faz promessas falsas, corre atrás de prosperidade, né? Vende Bíblia por 900 paus, sabe? Vende o martelo da justiça por 150 reais, R$1.500, vende a meia apostólica, vende a toalha ungida, sabe? Vende a corda que amarra Satanás, a vassoura que varre o diabo. Quer dizer, que palhaçada é essa? Virou circo, né? Virou circo, realmente, transferência de geração, ato profético para isso, para acabar carnaval, isso aqui, nada muda. Sabe, será que vocês não percebem que são falsos profetas? Jesus é justo. Aí você vai dizer, mas o que Jesus faria no seu? Jesus é amor. Você não deve julgar, porque a Bíblia diz, não julgue para que não sejam julgados. Mas eu estou vendo o pecado, eu estou enxergando, eu não sou cego. Então é meu dever apontar. Como Paulo apontou também, deu nomes. Alexandre o latoeiro causou muitos males. Deu nome aos bois. Às vezes você precisa nominar também. Às vezes você precisa ser mais firme, mais contundente, porque nisso repousa a justiça de Deus, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. E por que é o hipócrita? É falso, né? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Eu digo, ai de vocês, líderes do nosso século 21, que têm enganado o povo. Deus é o justo juiz e a mão dele vai pesar sobre você. E você, povo de Deus, presta atenção, tá? Filtra
filtra, né, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Às vezes Deus exorta assim, às vezes Jesus não falaria só flores da boca dele. Ele chamou os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, de raça de víboras, de condutores cegos. O que Jesus faria no meu lugar? Denunciaria, né? Ele não faria pacto com lobos. Jesus não se aliançaria com gente hipócrita, podre, nojenta, com pessoas tóxicas ao seu lado. Jesus se afastava. Ele dava atenção a quem queria se arrepender. Ele dava atenção àqueles pecadores que buscavam arrependimento. Mas aqueles que não queriam se arrepender, Jesus não dava atenção. Jesus ia atrás da ovelha arrependida. Aquela ovelha que saiu orgulhosa, o orgulho precede a queda. Essa daí, não. Presta bem atenção, né? A gente fica preso nesse horizonte. Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Vamos conhecer mais. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês, né? Ai de vós, guias cegos. Prestou atenção? O que Jesus faria? Chamaria de guia cego aquele que engana o povo. Você sabe que a sua liderança está enganando? Que é um guia cego, que está levando o cego a errar o caminho? E você é cúmplice disso? Cai fora, povo meu, né? Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado o seu juramento. Cegos, insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário? Ou o que santifica o ouro? Mateus 23, de 2 a 17. Estão prestando atenção? Estão vendo que a diferença de amor, de bondade, de justiça? O que Jesus faria? Não se aliançaria com hipócritas. O que Jesus faria? Não estaria andando ao lado de condutores cegos, de raça de víbora, de sepulcros caiados. Não faria pacto com lobos. Jesus não estaria vendendo uma Bíblia de R$900 para você, nem a meia apostólica, nem estaria fazendo orações por César, para que todo mundo visse, para toda a mídia olhasse, né? Porque não mudou o sistema político na época de Jesus. Jesus não foi e não é um libertador político. Então não adianta achar Brasil restaurado, agora vai, porque não vai. As coisas vão de mal a pior. Angústias como nunca houveram, nem tampouco haverão de haver. É isso que vai acontecer. É isso que você tem que estar preparado. E para que você esteja preparado, você tem que seguir pessoas que estão na luz e não pessoas que estão nas trevas. Não gente hipócrita que finge diante de você ser santo, mas tem uma vida podre por trás. Fala mal de todo mundo, é rancoroso, é amargurado, julga precipitadamente, vai todo mundo para o inferno. Ridículo uma coisa dessa, tá? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras. Víbora é a serpente mais venenosa conhecida naquele tempo. E Jesus chamou eles de raça de víboras, né? Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto e mostre o arrependimento. É isso que Jesus quer. Você está arrependido? Dê fruto. Dê fruto. Qual o fruto da sua vida, meu irmão, minha irmã? Né? Dependendo de onde você estiver, dependendo do local que você estiver sob cobertura, você nunca vai dar fruto, porque você não tem luz. A planta, para crescer, precisa de luz. Né? Então você vai sempre ser uma planta seca. Você vai ser uma planta sem perfume. Não vai exalar o perfume de Cristo, porque você está num local escuro. Né? Um local que não vai te trazer convencimento do arrependimento, mas só vai adular o seu coração. Você vai ser próspero. Você vai ser curado, você vem aqui que vai ter um milagre. Não é isso que te aproxima de Deus, é o amor que te aproxima de Deus. Presta atenção, nós vivemos uma época muito difícil, onde o amor tem se esfriado. Presta atenção nisso. Isso aqui, esse texto está em Mateus 3, 7 a 8. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. De novo, fariseus eram os separados, hipócritas. É como se eu falasse apóstolo hipócrita. Eu posso falar, porque não tem apóstolos nos nossos dias. Era necessário ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Então, eu poderia falar abertamente, apóstolos hipócritas, mentirosos, que enganam o povo, né? Você vê que o Edir Macedo, ele é considerado como o bispo Edir Macedo, ele não é um apóstolo. Aí tem pessoas que se separam
da Igreja Universal e viram apóstolos. Aí vem lá, eu sou apóstolo fulano, né? Quer dizer, só para dar título, dar mérito, achando que um título é melhor que o outro, fogueira de vaidade, são tudo hipócritas, tá bom? Presta bem atenção no que eu estou falando, estou dando minha cara a tapa aqui para te falar a verdade. E a verdade é contundente, Jesus fez isso, eu também faço. Eu faço por amor a Ele, por amor ao reino e por amor a você. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Terno e gravata por fora, bonito, Armani, Rolex, mas por dentro está podre, né? Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, porque estão mentindo, estão enganando. Seja um bom observador, que Deus dê para você, meu irmão, minha irmã, discernimento, para você separar o joio do trigo nessa época, tá? Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Tá sim de gente má nos altares, só querendo saquear vocês, sem remorso nenhum, sem pena nenhuma, só querem o seu dinheiro, né? Hipocrisia e maldade, Mateus 23, 27 a 28. Olha outro texto. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas. Mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus falando sobre ele mesmo. Está em João no capítulo 7. Pois nem seus irmãos criam nele. Então para pensar. Jesus, o justo juiz, o príncipe da paz, seus irmãos não acreditavam nele. Os líderes diziam que ele tinha parte com Beelzebul. Não gostavam, porque a verdade incomoda. Você vai incomodar muita gente quando você falar a verdade, quando você passar a confrontar esse sistema puramente religioso, falso, hipócrita, podre, né? Nem seus irmãos criam nele. Então Jesus disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho que ele faz é mal. Quando você der testemunho do que as coisas ao seu redor, aquele ali está fazendo a maldade, aquele ali está enganando o povo, aquele ali Alexandre o Latoeiro está enganando, né? Aí você vai incomodar, né? O mundo vai te odiar, como muitos me odeiam também, né? João 7, de 4 a 7. Então eu vejo transferência de geração, que palhaçada foi essa? Que é isso? Procura na internet, que palhaçada. Parecia um centro espírita ali, né? Um centro de umbanda, melhor dizendo, né? Igrejas pintadas de preto, agora é a moda, né? Eu pensei que a única igreja negra era a Church Satan. Não, estão pintando igrejas de preto, por dentro e por fora, para fazer balada gospel, né? Vende objetos ungidos. A mulher, né? A mulher está sendo depreciada. O Edir Macedo fez um discurso que eu acho que ele foi um tanto quanto infeliz, dizendo em outras palavras que a mulher tem que ser burra, que ela não pode estudar. Eu sou casado com uma médica e isso não me desmerece em forma alguma, né? Então as mulheres não têm que estudar, porque senão elas trabalham para si mesmas. E aí ela não vai encontrar um marido com o mesmo QI, ou seja, ela não vai casar com um burro, ela vai procurar uma pessoa mais inteligente para casar com ela. Aí como é que ficam os burros, né? Ficam tudo sem esposa. Quer dizer, e falar uma coisa dessa da mulher, não incentivar a mulher a estudar, a trabalhar, sabe? Eu acho isso um absurdo. Isso é uma vergonha, como diria Boris Casoy, né? Eu fiquei indignado com isso daí, né? Tá, lembrando que a mulher virtuosa, que a Bíblia fala, mulher virtuosa, era uma empresária. Lê lá sobre a mulher virtuosa, era uma empresária. Ela vendia terreno, ela comprava, ela dava ordem aos empregados, era uma empresária, né? Então, quer dizer, ela não podia ser empresária, ela não podia ter QI alto, ela não podia ter inteligência, quer dizer, para ser crente tem que ser burro. O que é isso? Sabe? Então, coisas estão acontecendo que me deixam assim, coisas estapafúrdias, né? Você fica estupefato diante desses fatos, né? Outro texto, e a multidão dizia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo de Deus, entrou Jesus, primeiro disseram, esse é Jesus, o profeta. E Jesus entrou no templo, o que ele fez? Ele foi espiritual, foi lá e fez uma oração. O que Jesus faria ao entrar no templo e ver tanta porcaria no templo, né? Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em um covil de ladrões.
Não é isso que está nos dias de hoje? É um bando de ladrão, é uma máfia isso. É uma verdadeira máfia. Graças a Deus, em 2008, eu rompi com esse sistema podre e hoje eu estou muito mais próximo de Deus do que antes, né? Então, quem lê o livro Catedral das Sombras, tem um depoimento da Isabela, um capítulo chamado Yin e Yang, que retrata isso muito bem. Está muito mais próximo de Deus hoje, afastado desse sistema religioso, né? Está em Mateus, esse texto que eu falei para você, capítulo 21, de 11 a 13, né? Agora imagina a cena. Eu vi um pastor, eu não vou citar nomes, tá? Mas vocês sabem quem é. Ele foi ungir suco de uva, ungiu suco de uva consagrado e vendeu cada garrafinha de suco por R$1.000. Então ele pegou uma taça grande, uma taça gigante de plástico e encheu de suco de uva e pôs as mãos lá. Ninguém sabe se ele lavou a mão ou não. Pôs a mão ali para ungir a taça. Agora imagina Jesus entrando nesse momento e vendo essa palhaçada no altar. Jesus ia dar uma bica na taça, ia voar suco de uva para tudo quanto é lado, ia sujar todo mundo. Iam dizer o que de Jesus? Tem demônio. Esse cara é um arruaceiro. Esse cara é um falso profeta, é um impostor. O que faria Jesus nessa situação? Chutaria a mesa dos cambistas. O que faria Jesus nesse cenário de igrejas hoje em dia, onde só vendem porcaria ungida, onde só te prometem a prosperidade, o milagre, ninguém fala em amor, em santidade, em perdão, em renúncia, em desafio de uma nova vida? Não. O que Jesus faria? Bateria de frente com esses falsos profetas, com esses fariseus do nosso século. E a gente tem aquela ideia, não, Jesus é amor. Sim, é amor, mas também é justiça. E eles não te apresentam a face de Jesus da justiça, porque eles querem omitir isso para que você não confronte o sistema. Quanto mais gente leiga tiver, melhor, mais fácil manipular o gado, não é assim? Né? Então, daria uma bica ali, voaria tudo. Outro texto. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares, presta atenção, quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, está fora de si. Os seus irmãos diziam, não acreditavam nele. Os seus familiares diziam que ele estava fora de si. Os líderes religiosos diziam que ele tinha parte com Belzebu, né? Então, a maior parte do povo pediu para crucificá-lo. Você vê como o caminho aqui é estreito? Você vê que não é um caminho de adulação, que as coisas vão de bom para melhor, mas ser cristão é uma jornada difícil, mas ela se torna mais suave quando Jesus está te ajudando, quando Jesus está com você. Ele não muda as circunstâncias da sua vida, ele usa as circunstâncias para transformar a sua vida. Ele não te priva de passar por desertos, por dificuldades, por lutas, por angústias, mas ele te ajuda nessa travessia. Ainda que eu atravesse o vale da sombra e da morte, ali eu estarei contigo. É isso que Jesus diz para nós. É isso que a palavra diz para nós. Ele nos dá a paz que transcende o entendimento. Ou seja, mesmo no meio da turbulência, você tem uma paz sobrenatural. É assim que eu estou vivendo, meus irmãos, com uma paz sobrenatural. Porque se eu pensar pelo horizonte da razão, do natural, eu entraria em desespero. Eu não teria capacidade para gravar esse vídeo para vocês, mas eu continuo servindo a Deus, porque nada melhor do que ser chamado amigo de Deus, né? E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu, veja bem, Belzebu, né? Pelo príncipe dos demônios, ele expulsa demônios. Os líderes falavam isso de Jesus, os líderes vão falar isso de você também. Você tem demônio, você é falso profeta, basta você dizer um não, basta você contrariar, basta você afrontar o sistema, dizer que está errado, né? Basta você dar uma palavra de exortação e pronto, imediatamente você virou satanista, falso profeta e até seus familiares poderão recuar e não acreditar em você. Presta atenção que Jesus passou por isso. Isso está em Marcos capítulo 3, de 20 a 22. Fato é que a verdade incomoda. Então hoje quando nós falamos, eu tenho falado no meu canal de YouTube sobre dízimos, profetas do Novo Testamento, dá uma olhada nesses vídeos, um grito no meio da noite, o segredo por detrás da cortina, falsos profetas, então uma série de 3 episódios, quando eu falo sobre maldição hereditária, quebrando esse estigma, quebrando esse paradigma, esse cativeiro que só tem prendido o povo de Deus, quando eu falo sobre crente política que não coaduna, não dá para você ser rei e sacerdote. Jesus não foi um libertador político, Paulo era cidadão romano, ele podia pleitear uma vaga no Senado, não fez. Nós somos libertadores de vida, nós não vamos mudar o sistema político.
político. O sistema político vai de mal a pior e vai servir de plataforma para o governo do anticristo. Então não adianta dizer Brasil restaurado, porque toda a máquina está corrompida, né? Uma pessoa só não consegue mudar, não consegue transformar o país, né? Por mais boa vontade que ele tenha, não consegue, porque ele depende do Senado, depende da Câmara, depende do suborno, né? Já está tudo contaminado. Desde a época da descoberta do Brasil já existe isso, né? Quando os bandeirantes vieram para cá, eles saquearam os índios, estupraram as índias, né? Então já começou desde aquela época. Depois vieram os padres jesuítas para o Brasil. Eles mais uma vez roubaram os índios, né? Saquearam os índios. Muitos desses padres jesuítas foram encarcerados em Portugal, outros foram exilados, outros foram tirados do Brasil. Eles ficaram 200 anos no Brasil e nesse período fizeram coisas boas, fizeram algumas escolas, hospitais, mas também roubaram os índios de uma maneira absurda, né? Então, é delicado essas coisas, né? Vamos ao outro texto. Mas por que vos digo a verdade e não me creres? Quando você falar a verdade, sabe o que vão dizer para você? Não, você é mentiroso. Você é falso profeta. Isso não, porque Jesus não faria isso. Sim, quando digo a verdade e você não me creres, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não creres? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Entenderam o segredo? Quem é de Deus está entendendo o que eu estou falando, né? Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus não vai entender. São só palavras lançadas ao vento, mas você, meu irmão, minha irmã, que é de Deus, que é templo do Espírito Santo, que quer conhecer a verdade, que quer uma transformação de vida, está ouvindo essas palavras e que elas transformem a sua vida. Que elas sejam mais do que palavras, que elas sejam norte, que elas sejam baliza, que sejam bússola para o seu caminhar, né? Lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, né? Porque eu estou me respaldando na palavra de Deus. Responderam depois os judeus, disseram-lhe, não dissemos nós bens que és samaritano? Eles odiavam os samaritanos, lembra disso? E que tens demônio. Mas Jesus falou a verdade. Olha, eu estou falando a verdade e vocês não acreditam em mim. E o que respondem para ele? Você é samaritano e você tem demônio. Pronto, simples assim, né? Olha só como é fácil de julgar. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra o meu Pai, que vós desonrais. Eu não busco a minha glória, e tanta gente busca a glória, meu ministério, minha igreja, quando eu orar, tanto eu, né? Há quem busque e julgue. Cuidado com orgulho, viu? Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte. Prestou atenção nisso? Morte espiritual também. João capítulo 8, de 45 a 51. Outro texto. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não for pelo meu Pai, né? Se pelo meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Discípulos abandonaram Jesus, discípulos já me abandonaram, né? Familiares não criam em Jesus, né? Irmãos de Jesus não criam nele, e a casta eclesiástica, né? A nata dos líderes religiosos, os mestres, os doutores da lei, os fariseus, não acreditavam nele também, diziam que ele tinha parte com Belzebu. De toda essa multidão, nós vamos ver destacar só Nicodemos e José de Arimateia, de mais de 6.000 líderes que tinham naquela época, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, né? Então, olha só, vão te abandonar, viu? Te prepara, vão te abandonar. Você vai cuidar, você vai enxugar lágrimas, você vai acolher, mas o dia que você exortar, o dia que você disser não, ou o dia que você der poder a essa pessoa, você vai saber com quem você está lidando. E essas pessoas vão te abandonar. E ainda vão dizer que você tem parte com o demônio, que você é satanista, que você é hipócrita, que você é falso profeta e blá, 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 blá. Ou seja, mais do mesmo. Continua cumprindo a sua missão, tá bom? Essas pessoas vão dar contas a Deus. Simples assim, poderoso assim, né? Vão te abandonar. Então Jesus disse aos 12, querei vós também retirai-vos? Você vê que é um grupo pequeno? São poucos que fazem diferença a muitos. Eu não tenho muitas ovelhas, mas as que eu tenho, as que permaneceram ao meu lado, são leais, são fiéis, são idôneas. E nós formamos um grupo maravilhoso, nós somos uma grande família, né? Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirai-vos? Respondeu, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, porque ele entendeu isso. Ele reconheceu a verdade. Por que ele reconheceu? Porque ele era de Deus. Simples assim, né? João 6, de 65 a 68. Outro texto.
Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, um homem importante, chega até Jesus. Bom mestre, já vai bajulando. Que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente a Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe. E ele responde: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda mais uma coisa, falta um detalhe aqui. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Prometeu um tesouro nos céus. Presta atenção, ele recusou isso. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: não, vem para cá, volta. Olha, me desculpa, eu não quis te ofender, viu? Eu sou amor, então vim te dar um abraço. Olha, eu te amo, eu vou fazer uma oração por você. Não, Jesus permitiu a escolha dele, é escolha. Ele escolheu dar as costas para Jesus. Vão ter pessoas que vão escolher dar as costas para você e não vão se arrepender por isso, ainda vão te caluniar e vão te criticar. Faz parte da jornada. O que Jesus faria no seu lugar? Às vezes, não faria nada. Quer ir? Vai. Hasta la vista, né? Que Deus seja contigo e que Deus te ensine. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil, hein? Aos ricos entrar no reino de Deus. E hoje oferecem o que para você? Prosperidade nas igrejas, né? E Jesus disse que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus e eles oferecem prosperidade para você. Estão dificultando a sua entrada? O problema não é o dinheiro, viu? É o amor ao dinheiro. E as pessoas vão na igreja hoje por quê? Por amor ao dinheiro. Porque querem ser ricos, querem ser prósperos, querem ser curados, querem um milagre, mas não estão lá por amor, não estão lá por renúncia, não estão lá para o desafio de ter uma nova vida, não estão lá para aprender sobre santidade, sobre perdão, só querem a prosperidade, nada mais, né? Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Lascou, todos os ricos vão para o inferno. Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, se você não tem amor ao dinheiro, não é a raiz. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você não ama o dinheiro, se ele não é um Isaac para você, se você usa o dinheiro para abençoar as pessoas, né, você não é egoísta, não é avarento, o reino dos céus é teu, tá bom? Então, não é a questão do dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Lucas 18, de 18 a 27. Outro texto. Quando estavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo: eu não tenho nem casa própria, né? Então, você quer mesmo me seguir? Eu não tenho nada, né? Outro disse: siga-me, né? Mas o homem respondeu: Senhor, deixa aí primeiro sepultar o meu pai. Aqui o contexto de época, sepultar o pai, significava ficar com o pai até que ele morresse. O filho tinha que cuidar do pai até a morte. Aquilo podia levar 5 anos, 10 anos. E Jesus então responde: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E o homem não fez isso. Jesus não foi lá. Não, volta. Olha, desculpa se eu falei alguma coisa errada. Me perdoa. Olha, deixa eu orar por você. Porque eu amo você. Você é uma ovelha perdida. Eu quero te resgatar. Escolhas. Deus respeita as suas escolhas. E as suas escolhas vão trazer consequências na sua vida. Essa é a justiça de Deus, que não te falam. Falam do amor, né? E é muito simplista falar do amor sem falar da justiça. Nós temos que falar da justiça também, né? Então Pedro, chamado à parte, outro texto. Então Pedro, chamado à parte, Jesus não deu uma exortação dele no meio de todo mundo. Jesus é um gentleman, um cavalheiro, não usa o púlpito para falar no microfone e detonar a ovelha. Tá entendendo? Né? Chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro dizendo, repreendendo Jesus. Jesus falando que ele ia morrer e Pedro dizendo: não, isso nunca vai te acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Está em Mateus 16, de 22 a 23. Agora imagina você falar isso para uma ovelha sua. Chega para uma ovelha, chama ela à parte e fala, olha, você está agindo como o diabo, você está sendo uma pedra de tropeço nesse ministério. Sabe o que vai acontecer? Por mais amor que você dê essa exortação, essa ovelha vai sair emburrada, vai falar mal de você, vai te caluniar, vai dizer que você não é de Deus, que você não é espiritual, que você é falso profeta, que você é satanista, que você não vive o que prega. Simples assim. O que Jesus fez? Jesus falou a verdade. E Pedro, como amava Jesus, suportou essa verdade. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, imagina você falando isso para uma ovelha. Olha, minha querida ovelha, você não se converteu ainda, você não provou a Cristo de verdade. Você der uma exortação desse tipo, no dia seguinte já está na internet. Meu pastor é satanista, diz, ele não tem amor a mim, né? Diz que eu não me converti ainda. Onde já se viu? Quem é ele para falar isso de mim? É a justiça de Deus e a verdade que liberta. Às vezes você tem que falar a verdade. Eu falo a verdade. E por falar a verdade, eu perdi muitos amigos. Por falar a verdade, muitas ovelhas se afastaram de mim. Por falar a verdade, nem sempre eu sou bem visto pelas pessoas. Mas eu vou continuar anunciando a verdade, porque Jesus disse que isso ia acontecer. E se Jesus foi crucificado e a maioria pediu a sua cruz, e se Jesus foi renegado, né, pela sua própria família, pelos seus amigos, pelos seus discípulos, eu não sou maior que o mestre. Eu sei que eu vou passar por isso. E é importante que você saiba também. Né? E quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Só que não, né? Palavras não mudam, né? Ações transformam, né? Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Lucas 22, de 31 a 34, né? Estamos finalizando. E Jesus respondeu e disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E eu estou repetindo essas palavras, faço minha essas palavras. Acautelai-vos, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão quantos? Poucos? Não, enganarão a muitos. Vai lotar a igreja. Né? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, tá? Segundo o satanismo, começará em 2023. O calendário de Deus eu não sei. Pode ser antes, pode ser depois. Deus pode dilatar ou pode encurtar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas o satanismo está se preparando para começar a tribulação em 2023. Né? Começaria ali o princípio das dores. Eu não estou me pautando em datas, que fique claro isso, tá bom? Se Jesus voltar amanhã, você tem que estar pronto, como eu procuro estar pronto. Eis-me aqui, Senhor. Né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé até o fim. Né? Não se paute por data. Já disseram que o mundo ia acabar em 21/12/2012, já disseram que Jesus ia voltar em 2007, 2017, profecia para acabar com o carnaval, falaram um monte de bobeira, Brasil restaurado, escambau A4. Então eu não faço parte desse time, tá bom? Eu só estou dizendo que o planejamento do satanismo é esse. Se vai acontecer, se não vai acontecer, não sei. O que eu posso dizer é que até o presente momento tudo funciona como uma perfeita engrenagem. Muita coisa está acontecendo com a anuência de Deus, com a aquiescência de Deus, que o Apocalipse vai acontecer e nós não vamos impedir que isso aconteça. Né? Então, eles hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então te prepara para ser odiado, tá? Mas nesse tempo, muitos serão escandalizados e vão se trair uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Quantas vezes você já foi traído mesmo? Quantas pessoas te odeiam? Está previsto, tá? E surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos. Está cheio de canal na televisão, de rádio de falso profeta. E enganarão a muitos, porque o povo perece pela ausência de conhecimento, infelizmente. E nesses vídeos eu procuro trazer para você conhecimento, que é poder, né? E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, né? O amor de muitos se esfriará, porque as pessoas se cansam de ver mais do mesmo. Se cansam de ver profecia que não se cumpre, né? O amor de muitos se esfriará, mas há um remanescente fiel. Seja parte desse remanescente, que o seu amor não esfrie, mas que você seja uma tocha de fogo para queimar mais pessoas ao seu redor com o amor de Cristo, para iluminar vidas que estão em trevas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, de 4 a 13.
Estamos terminando. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas igrejas lotadas, pintadas de preto, balada, louvando a Deus com seus lábios, mas o coração está tão longe de Deus. E vão e me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e isso, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca isso torna impuro. Mateus 15, de 7 a 11, né? Jesus era duro. Jesus era firme. Às vezes ele não era, digamos, para os nossos padrões muito espiritual, porque ele falava a verdade, e a verdade te confronta, né? Nos dias de hoje, ele provavelmente seria crucificado novamente, né? Ficaria crucificado novamente. Nós confundimos o amor com justiça, né? O povo que foi abençoado por ele pede a sua morte, né? O povo que você abençoou, que você ajudou, que você acolheu, mesmo assim, né, foram a maioria. É fácil de enganar. Não se deixe enganar, seja a minoria, seja o remanescente fiel, que crê, que ama, que faz a diferença, que ousa ser justo, né? Que paga o preço para fazer a diferença positiva. Texto: todos odiarão vocês por minha causa, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Jesus acolhia os rejeitados, a mulher samaritana. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus rompeu paradigmas. João 4, de 7 a 9. Jesus dá atenção para os leprosos que todos rejeitavam. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam e foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse quem era? Samaritano, que os judeus não gostavam. Jesus não tinha preconceito. Então, se Jesus estivesse nos dias de hoje, Jesus não ia ter preconceito nenhum com negro, com homossexual, com raça, com pobre, com rico, sem preconceito. Era assim que Jesus agia. Jesus vê o seu coração. Ele não está vendo a roupagem, ele está vendo o seu coração. Ele não está vendo a roupa que você veste, mas ele está olhando o seu coração. Jesus, para o seu tempo, ele era um rebelde. Ele quebrou as regras, ele quebrou o protocolo, ele rompeu estigmas, né? Ele era bom e era justo, amoroso e firme. Amor e disciplina vão juntos, né? Então ele tinha um compromisso com a verdade. Eu espero que você também tenha esse compromisso. Escolha o seu lado. É o momento de você escolher, né? E esse lado, estar ao lado de Jesus, significa ser justo também. Então, quando disserem para você, você não tem amor, porque Jesus era firme, Jesus falava a verdade, Jesus era contundente, não apenas Jesus, mas Paulo também. Os discursos de Paulo eram bem contundentes, tanto é que ele deu nome aos bois muitas vezes, tá? Então, de que lado você vai ficar? Você vai ficar do lado fingido de ser um cristão de fachada, mostrando para todo mundo que você é bonzinho, só para ganhar o holofote, ou você vai ser um cristão verdadeiro que exorta, que fala a verdade, que liberta, que sabe que vai pagar um preço por isso, que vai ser odiado, que vai ser caluniado, que vai ser perseguido, mas que você vai ter uma paz que transcende o entendimento. E nada, eu posso garantir a vocês, é melhor do que você desfrutar dessa paz. Esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus que nunca te apresentaram. Siga ele e tenha uma vida em abundância. Que Deus te abençoe e te guarde.